Eu sou Léo Gonzaga, ator, cineasta e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje nós temos aí a grata satisfação de receber um grande amigo, que é o Luiz Carlos Salles. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer. Prazer sempre estar com você. Obrigado. Luiz, tivemos aí a oportunidade de entrevistá-lo aí há uns 10 anos atrás. Isso. E você sempre trazendo inovações. Conta um pouquinho da sua trajetória. O que você usou como profissão antes de entrar nesse mundo maravilhoso aqui? Pois não. Bem, eu construí toda a minha vida no setor financeiro. Fui executivo de finanças, ou seja, comecei lá atrás, com os meus 20 e poucos anos, no setor de crédito e cobrança, daí fui evoluindo, mas sempre tive talento para as letras também. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever poemas, poesias. Eu me lembro que... Escrevia para você mesmo? Isso, não para... Eu escrevia muita coisa para minha namorada na época, que hoje é minha mulher, depois de 52 anos de casado, que aliás nós comemoramos ontem, dia 21. Parabéns. Obrigado. E aquilo foi sendo guardado, ela guardava muita coisa, eu também, mas por questão das oportunidades, né, a gente acaba entrando para um setor que está se oferecendo uma condição melhor, e eu pretendia me casar, e entrei nesse setor e fiquei. Mas, como todos sabem, esse setor no Brasil é um setor estressante, né? Até hoje a gente vê a economia como anda, e aquilo foi me provocando um desgaste, apesar do sucesso que eu tive nessa área, foi provocando um desgaste, minha saúde começou a ficar comprometida, e quando foi perto dos 40 e poucos anos, eu comecei a ter problemas de saúde, né? Okay. E teve um dia que eu simplesmente não conseguia assinar meu nome. Eu assinava os talões de cheque, e chegou uma hora que a minha assinatura não saía, né? Então eu tive um processo de estresse violento, né? Fui internado, tive que sair de férias e ficar algum tempo afastado. Mas continuei tocando a vida muito bem. Mas quando eu cheguei nos meus próximos 60 anos, eu aí realmente tive uma coisa mais séria, infartei. E os médicos me aconselharam então a mudar. Precisa ter uma vida mais light, uma coisa mais... Mas mudar como? Depois de uma vida inteira, né, trabalhando com números. Com toda aquela experiência. E aí eu insisti, mas nessa altura eu já estava com o primeiro livro pronto. Que os meus filhos diziam: pai, você conta tanta história bonita, por que você não escreve um livro, não sei o que e tal. Bom, aí eu resolvi um dia, sentei e escrevi o livro. Para falar a verdade, eu cheguei a trabalhar um pouco esse livro ainda dentro do hospital, quando eu me recuperava da cirurgia. Não, isso faz muito bem, né? Porque você evita ficar pensando em outras coisas. Foi ótimo para mim, para recuperação. Bom, aí saí para procurar a editora na época. Cabelos brancos, né? Você... chega na editora e eles olham para você, acham tudo interessante, mas te colocam numa fila enorme. E nessa altura do campeonato a gente já pensa no tempo, né? Eu não tenho tanto tempo assim no mundo para poder ficar esperando as coisas. Mas enfim, não consegui editora. E aí eu tenho um amigo que é uma agência de publicidade, e ele leu o livro e tal, a filha dele, que é uma moça maravilhosa, que faz a diagramação até hoje dos meus livros, Karen Francis Martinez, é uma atriz premiada,
Ele falou comigo: Luiz, vamos rodar esse livro seu. Eu falei: rapaz, mas eu não tenho editora. Não, você lança como autor independente. Eu falei: pô, mas não, vamos lá e tal. Foi aí que eu encontrei então o Wilson, José Wilson Magalhães, Perfeito. e o Aparecido Fernandes Norberto, o Sidão, que são dois ilustradores maravilhosos que faziam até bem pouco tempo, mas eu acho que vão continuar ilustrando as revistas da Disney no Brasil, né? Trabalharam Sim. na Abril, no setor de Disney, né? E tal, Exato. muitos anos, né? Depois foram terceirizados, foram para casa, e agora parece que a Disney tem um outro destino, né? Uma empresa do Sul. Sim. Eles estão reformulando toda a parte. E eles, mas tem essa experiência, né? E eles, desde o começo, sempre foram os meus ilustradores. Parceiros. Trabalharam como freelancer, faziam para outras editoras, mas para mim também. Bom, e aí a coisa foi andando. Quando chegou em 2008, eu já tinha uma editora, que me levou inclusive para a Bienal Internacional do Livro de 2008. E para minha felicidade, o livro da Didi foi escolhido para fazer, acho que 5 performances de palco, contação de história. Nossa, maravilhoso. E isso, eu tenho fotos do stand nosso, que era um corredor, que ficou super lotado, né? Várias escolas que eu, na época, convidei foram, né? Certo. Então, Vou mostrar um pouquinho aqui. as coisas foram crescendo. Hoje, nós acabamos de lançar o nosso 12º livro, Tá, que é esse daqui. que é esse, que você tem o nosso primeiro HQ, Puxa vida. né? Foi lançado lá em Santos, na Santos Comic Expo, né? Sim. Agora no dia 5 e dia 6 de outubro, agora semana passada. Perfeito. E as vendas não foram muito boas, porque a gente sabe como está o mercado, né? Não está muito bom, mas o movimento foi muito grande. Eu acho até que as instituições deviam acordar para esse tipo de evento que leva turismo para a cidade, né? Então, mas parabenizo os organizadores. Conhecimento, as pessoas têm a oportunidade de conhecer os artistas. Foram muitos artistas, muitos, inclusive os meus parceiros aí, que hoje são meus sócios na editora, foram também, e foram outros. O evento foi feito com uma homenagem também ao Eli Barbosa, né? Perfeito. E a presença, inclusive, de muita gente competente. Nós temos no Brasil um celeiro de artistas, né, que são muito pouco conhecidos aqui dentro, mas que são conhecidos lá fora. Sim, exatamente. A gente tem muitos desenhistas aí que desenha para Marvel, desenha para... Isso, o Wilson, por exemplo, fazia até bem pouco tempo a arte final dos livros da Marvel. Sim, né? exato. Alguma coisa da Comic, se não me engano. Sim, né? exato. Então, muito bem. Com isso, então, com o lançamento do primeiro livro, eu assumi o compromisso de lançar um por ano. Eu mostrava para as pessoas o seguinte: eu não entrei nisso para lançar um livro, como chegaram a me falar na época, você está escrevendo para os netos. Eu falei, também. Né? Tá certo. Mas eu tenho que me colocar no lugar deles na época como executivo. Né? Nós vamos investir nesse senhor de cabeça branca. Será que ele vai continuar escrevendo? Isso Verdade. tem que ser pensado. Para você mesmo, claro, né? Tá. E por mais que eu dissesse para eles que eu iria continuar, ficava a dúvida, né? Então você tem um investimento por trás disso, né? Então eu resolvi, lancei dessa forma. Apareceu uma editora pequena, que realmente me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa na época. Na Bienal, então, foi fantástico, né? E de lá para cá a gente veio trabalhando. Quando foi em 2015, nós resolvemos criar a nossa própria editora. Excelente. Né? Aí as pessoas voltaram para falar para mim: Luiz, você está com 71 anos, você teve 2 infartos e tal, e mais alguns problemas de saúde. Você vai montar uma editora? Eu disse: vou. Mas eu falei: rapaz, olha, eu vou para... Estou com 8 livros, 9 livros, não sei. Bacana. Nessa altura do campeonato, eu vou sair procurando. Por ano foi tudo Foi cumprido. tudo certinho. Eu tenho que lançar o ano que vem mais
no mínimo 2, né? Bom, isso faz a tua cabeça ficar sempre pensando, né? Não deixa você pensar em nada que não seja positivo, né? Exato. Eu tenho que pensar nas coisas. E assim, estamos caminhando, né? Agora eu estou com um para adultos já praticamente quase pronto, né? Vai ser o primeiro livro para adultos. Eu escrevi um aí para jovens e adultos, que são poemas, etc. Mas o primeiro para adultos eu pretendo lançar no começo do ano que vem. Legal, bacana. O que eu posso dizer a vocês é que não desistam nunca, né? Os caminhos são incríveis quando você descobre que você tem oportunidades, basta você ter coragem, né? E ter vontade de fazer, né? Eu mudei os números para as letras e estou aqui e posso te garantir o seguinte: minha qualidade de vida melhorou muito. É como se você tivesse renascido, né? Mas é isso, é verdade. É isso mesmo. E aí quando a percepção que tem em cada livro que você faz é que você é um garoto buscando, né? Eu falo para as pessoas o seguinte: eu não sou um escritor jovem, eu sou um jovem escritor. Certo. Realmente isso mudou minha vida, abriu para mim um horizonte novo, né? Uma descoberta de mim mesmo, né? Coisas que às vezes as pessoas me perguntam: mas como eu faço para começar a escrever um livro? Eu digo: comece. Sim. Né? Senta aí no computador ou onde for e começa a escrever. Certo. A parte do roteiro, você se baseou mais ou menos como se fosse um filme? Tua cabeça assim? O segredo do filme muitas vezes é o roteirista, né? História boa, mas assim, a apresentação mesmo, né? De roteirista que consegue fazer um negócio bacana. A sua pergunta é pertinente, é tão verdadeira que eu já pensava em fazer filmes dos livros da Didi. Okay. Quando eu comecei a escrever, eu imaginava a cena num vídeo, num filme para criança, né? Certo. Um desenho animado, né? Então isso veio comigo, mas na realidade quem fez a proposta para o primeiro livro em quadrinhos foi o Zé Wilson e o Sidão, que falaram: Luiz, vamos começar a fazer quadrinhos, vamos pegar o seu livro Aventuras com Golfinhos e vamos sacar dali você tem um personagem forte ali, vamos escrever. E aí o roteiro ficou simples, não teve muita dificuldade, né? Porque nós puxamos toda a história, criamos uma introdução nova, né? E o livro ficou muito bom, né? Exato. É um livro que você, inclusive, pode trabalhar muito valores. Eu estou fazendo o release dele. Sim. Né? Então a gente começa aí trabalhando a parte do meio ambiente, né? Que os golfinhos estão ajudando a limpar o fundo do mar. Sim. Né? Depois nós vamos trabalhar a superação, que é um sujeito que tenta atravessar um promontório por cima das pedras, escorrega, cai, ele estava sozinho, e ali ele passa uma noite inteirinha e os gritos dele de socorro, etc., que são abafados pela arrebentação, né? Mas os golfinhos escutam. E aí, de uma certa forma, surge alguma ajuda para ele, né? E também, então, ele consegue superar esse momento difícil. Também tem o cidadão que, aí no caso até fui eu, que tentei nadar contornando um promontório da praia Domingas Dias para a praia do Lázaro, né? E de repente comecei a ser levado pela correnteza e foi um desespero para eu conseguir chegar do outro lado e pôr o pé na areia. Experiência real mesmo. E aí eu criei uma história em cima disso, né, que está aí nesse livro. Depois tem também a reciprocidade, né, que é uma história muito interessante, né? Enfim, a gente trabalha também nos quadrinhos com valores para que as escolas possam adotar esse livro para trabalhar como exercício de compreensão do texto, né, junto às crianças. Ok. Maravilhoso. Quando você pensa na parte do roteiro, aí, principalmente aí, que os golfinhos vêm ajudar, você vê como sendo uma cena de cinema mesmo, né? Também, né? Aí vem muito da imaginação, né? Certo. O dia que eu estava tentando alcançar a praia e não conseguia, e eu dava abraçada e não avançava, na época lembrei-me de
de um ensinamento, quando eu tirei a carta náutica para navegar com barquinho a vela, etc. Certo. Que a gente aprendia que você, em dificuldade, tem que tomar um ponto de referência e nadar e olhar para ver se você está avançando ou não, né? Mas aí nessa hora eu já estava tão cansado que eu parava para descansar, ficava boiando. E quando eu ficava boiando, eu era levado mais para dentro, no meio da Bahia, né? E aí eu vi um barquinho de um pescador que voltava. Então nessa hora eu me lembrei que geralmente esses pescadores, quando voltam da pesca, eles vêm fazendo a seleção dos pescados, né? E aquele que é pescado que tem valor comercial e aquele que não tem, e o que não tem eles vão julgando dentro da água, e os golfinhos costumam vir atrás, né? Inclusive eles seguem barcos muitas vezes por causa disso, né? Atrás de comida. E então, quando eu pus o pé na areia, cansado mesmo, eu fui escrever a história e lembrei-me desse... Muito legal. E aí criei toda uma história em torno disso, né? Então, na realidade, tem foi parte mais sua aqui tem uma dentro, parte aí que é verdadeira e uma parte que é imaginação. Ah, mas muito legal. Você escreve o que deve ser colocado, ou você rascunha mais ou menos assim? Aqui eu quero um golfinho, aqui eu quero... E os balões, como que é feito lá? O roteiro, quem faz a ilustração, quem fez essa ilustração foi o Sidão. Certo. E o Wilson fez a arte final. A cor foi feita pelo Sidão uma parte e uma outra por um Diego. Diego não. É um amigo nosso que, inclusive, eu acho que aqui na página de créditos, que fez o Donizete Amorim. Ok. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente escrevi o livro Aventuras com Golfinhos. Esse texto foi, grande parte, tirado do próprio livro, né? Então, o roteiro é feito já acompanhando um livro que deu origem à história, né? Então, Perfeito. Não foi muito difícil, não é um roteiro muito difícil. Agora, nós estamos criando um livro agora só de tirinhas. Aí sim, a gente cria toda a historinha para que sejam colocados os balões, Mas né? precisa ter muita criatividade, né? Nessa hora tem que pensar bastante, né? Mas é aquilo que eu te falei, acaba descobrindo que você e vira um tem. tempo bom, né? Hein? Aquilo para o cérebro é muito bom. E tem uma coisa, quando você começa a escrever, né? Geralmente eu começo a escrever e não consigo parar. O teu horário de inspiração é mais de dia, de tarde? À noite. À noite. Depois de umas 9 da noite? Geralmente à noite. Ou então... Às vezes o pessoal foi dormir até. A minha mulher reclama muito porque às vezes eu vou dormir tarde, né? Certo. O dia que bate a inspiração, eu sento no computador e começo a escrever. Aí ela, o telefone começa a tocar. Bem, você não vai me dormir. Então isso é muito normal. Ou então eu tenho que fazer um retiro. Por exemplo, o livro da Didi 3 foi numa época muito difícil de problema de saúde da família e eu não consegui terminar o livro. Aí a minha mulher mesmo falou comigo assim, faz o seguinte, sai, fica uns dias fora. Aí eu falei com ela, você vai comigo? Ela falou, não, você vai sozinha, porque aí você escreve. Aí eu fui para uma pousada, fiquei lá 10 dias, lá... Levou lápis de papel, tudo? Né? Não, levei o computador. Levou o computador, Pus na mesa lá, o pessoal da pousada deu um apoio maravilhoso. Bacana. Eu consegui terminar o livro lá. E lá você tinha momentos que era de dia, tinha momentos que era de noite? Não, praticamente foi quase todo ele durante o dia. Certo, ok. Porque lá eu de frente com uma montanha maravilhosa, um cenário lindo, né? Eu sentava ali, o pessoal trazia de vez um suco de laranja, punha lá na mesa. Certo, e ali eu fiquei escrevendo. E eu mandava para o Sidão já o roteiro da ilustração, né? Olha, não, nesse caso aqui eu mandava para ele o roteiro, né? Eu quero assim, desse jeito, assado, o personagem com a expressão assim, assado. E o Sidão
nós nos demos tão bem, eu, ele e o Wilson, que hoje eu quase não preciso falar nada para ele, né? Eu escrevo e ele já... A sintonia ocorreu Um mesmo. espetáculo. Bacana. Maravilhoso. Maravilha. Luiz, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Parabéns aí por esse trabalho maravilhoso. Obrigado. Tá? Quero que você depois me autografe aí. Será um prazer. Aqui, tá? E toda vez que você tiver algo aí para nos brindar com seus conhecimentos aí, estamos à disposição. Ah, muito obrigado. Você quer Foi um deixar prazer. teus contatos? Aqueles que se interessarem em conhecer o trabalho, nós temos um site contosencantos.com.br. O nosso e-mail é contosencantos1@uol.com.br. Nós hoje temos uma loja virtual que é inclusive da minha antiga editora, que está vendendo nossos livros, né? E estamos agora fazendo uma renovação completa na forma de atendimento ao consumidor, que logo teremos notícias no próprio site. Perfeito. Luiz, prazer revê-lo aí mais uma Igualmente, vez. muito obrigado mais uma vez. E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos a esse grande artista, grande profissional, Luiz Carlos Salles, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Um grande abraço e até a próxima.